futuros revolucionários. E vocês vão entender por que, nos próximos 15 minutos, pode ser que você saia daqui sendo transformado em um revolucionário do emagrecimento. Para a gente começar, eu quero que, antes, você reflita se você quer ou não ser um revolucionário do emagrecimento. O que é que um revolucionário do emagrecimento ele tem? Ele tem clientes com resultados. Um dos maiores problemas que eu vejo hoje dos profissionais que já atuam ou que querem trabalhar com emagrecimento é que eles são extremamente frustrados. Por quê? Estudam muito e os clientes ainda assim não têm resultado, sempre atrás de uma fórmula mágica. O segundo ganho, de um revolucionário do emagrecimento é a liberdade. A liberdade de trabalhar em um consultório ou a liberdade de trabalhar de qualquer local do mundo, como, por exemplo, eu estou fazendo aqui agora, em Portugal. E o terceiro ganho, que é o que todos nós queremos, é prosperidade. Alguém aqui quer ter mais prosperidade na vida? Todo mundo. Então, aqui é o que o revolucionário do emagrecimento ele tem. Só que, para que ele possa ter tudo isso, primeiro ele precisa se transformar em um revolucionário do emagrecimento. Quando a gente vem e começa a se questionar sobre emagrecimento, de louco, médico e entendedor de emagrecimento, todo mundo tem um pouco, não é? No Google tem dieta, em todo local sempre tem alguém ou uma amiga que fez uma dieta. Só que eu tenho certeza que vocês, independente de trabalharem ou não com emagrecimento, vocês conhecem dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que come e não ganha 1 quilo. Alguém conhece? E tem aquela pessoa que não pode respirar do lado do bolo de chocolate, que já ganha 5. Vive brigando com a balança, vive brigando com o seu corpo, vive brigando com a comida. Por que existe isso? Se a gente for perguntar aos profissionais do emagrecimento comum, eles vão dizer que, sabe o que é? É a genética. Alguém pensou nisso? É a genética. Um tem um metabolismo acelerado, Deus abençoou, e o outro não, né? Deus fez isso aqui, vai sofrer, não vai poder comer nada que vai engordar. É a genética, então... é a genética. Será que é a genética? Porque aí, quem conhece alguma família que tem 2 irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, um é bem magrinho, e faz raiva para o outro, que não pode comer nada. A mãe ainda fica em cima falando, tá vendo? Você não vai ficar magro, você fica assim. Eu já conheci algumas famílias assim. Aí você pensa, nossa, mas é porque foram genes diferentes, tal, o negócio lá foi diferente. Um veio com a genética de um jeito, outro veio com a genética do outro, mesmo sendo irmãos. Só quando a gente olha casos de irmãos gêmeos, criados em ambientes diferentes, nós vemos que eles também podem ter um ganho de peso e o outro não. Então, os profissionais do emagrecimento comum que evoluíram um pouquinho, eles vão dizer o quê? Não é só a genética. É o ambiente, é o estilo de vida da pessoa. Porque a gente sabe, através hoje da epigenética, que através do estilo de vida, através do ambiente que a gente vive, é possível ter alterações gênicas. Só que fica aqui, a conversa. Um fala, não, é a genética. Aí, não, mas olha, fulano, você quer, não é a genética. Não, é o estilo de vida. Não, mas veja só, eu tenho certeza que alguém também conhece alguém que tem um estilo de vida nada saudável. Que se deixar tomar refrigerante de manhã, de tarde, de noite, não ganha 1 quilo. Mas peraí, não era estilo de vida? Não era estilo de vida que fazia, então deveria ser igual para todo mundo. Se eu tenho um estilo de vida que não é saudável, eu ganharia peso. Se eu tenho um estilo de vida muito saudável, me mato de trabalhar, vou para a academia, fico lá sofrendo com o meu personal, eu deveria emagrecer. Só que na prática não é assim. Quem conhece alguém que faz aquela velha história, né? Eu já fiz de tudo para emagrecer e eu não saio do canto. E aí a gente fica nessa conversa aqui entre os profissionais do emagrecimento comum. Um fala que é genética, outro fala que é o estilo de vida. Um fala que é genética, outro fala que é o estilo de vida. Só que eles esquecem o principal. Um ponto que apenas revolucionários do emagrecimento olham, que talvez seja o fator mais importante. E esse ponto está aqui em cima. Porque, sim,
nós precisamos considerar a genética, não dá para descartar 100%. E também precisamos considerar o estilo de vida, que é o que a gente quer, que os nossos clientes tenham, sim, um estilo de vida mais saudável, porque, independente do peso, a saúde ela vem através do estilo de vida. Só que a gente esquece que aqui tem um ser humano. Apenas profissionais revolucionários, eles conseguem olhar para o ser humano. Não apenas para o estilo de vida, não apenas para a genética, mas entendendo que todas as vezes que chega uma pessoa na sua frente querendo emagrecer, existe uma história por trás daquele corpo. Existe uma história de vida que causou aquilo ali, que fez com que ela vivenciasse alguns ambientes, tivesse gatilhos para ter o excesso de peso. E hoje, a obesidade é um grande problema da saúde pública. A gente vê esse número aqui, ó. 1 bi. Podia ser o valor que está na minha conta, né? Vai ser. Alguém? Mais alguém? Podia ser o valor que está na conta de vocês. Só que esse aqui é o número de pessoas com obesidade no mundo. 1 bilhão de pessoas. E como é que a gente começa a pensar que a gente pode revolucionar o emagrecimento se tem 1 bilhão de pessoas que precisam emagrecer? Você começa a se achar incapaz. Você começa a achar que você, não posso fazer nada, então, já que eu não posso fazer nada, eu vou fazer o mínimo que eu posso. Você é um profissional do emagrecimento comum, não tenho nada a ver com esse povo, vou ganhar meu dinheiro e está tudo certo. Só que a gente vai ver o que diferencia um profissional revolucionário de um profissional comum. Para a gente entender esses números, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. E olhar para a revolução que aconteceu no mundo. Porque nós não estamos falando apenas da dieta, apenas da alimentação, apenas de fazer ou não exercício físico. Nós estamos falando de seres humanos. E o que aconteceu com os seres humanos? Porque antes, por mais que em toda a história sempre existiram pessoas com excesso de peso e pessoas com obesidade, teve até uma época que a obesidade era considerada riqueza, hoje a gente vive uma pandemia de obesidade. Mais da metade da população tem sobrepeso ou tem obesidade. Como é que a gente entende isso que está acontecendo? A gente primeiro tem que ver que, primeiro, o ser humano ele era o quê? Nômade, né? Andava, buscava sua comida, caçava, até que perceberam, para esse rolê aqui cansa demais. Deixa eu criar uma aldeia aqui, vou viver aqui com todo mundo, em colaboração, todo mundo ficar junto, um faz a comida, outro faz outra coisa. E aí começaram a criar as primeiras aldeias. Depois disso, peraí, o povo está começando, tem um negócio aqui de escravidão, disso aqui, um negócio funciona, outro não funciona. E aí, ao longo do tempo, começaram as revoluções industriais. Passou a primeira revolução, a tecnologia, algumas mudanças já começaram a fazer com que a mão de obra não fosse mais manual. E o ser humano foi perdendo o seu trabalho manual. Chegou a segunda revolução industrial, eletricidade, né, mais tecnologia, petróleo, e o ser humano foi saindo cada vez mais da sua casinha ali do campo, indo para as grandes cidades. E aí chega o grande boom, a terceira revolução industrial. E junto com ela, a gente vê o quê? A transição nutricional. Nossa, Larissa, eu pensei que você ia falar de emagrecimento, o que é que tem a ver a revolução industrial com a transição nutricional? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos olhar mais uma vez para o ser humano. Se você for ouvir um profissional do emagrecimento comum e perguntar ele o que foi que aconteceu nesse momento, ele vai dizer que a faculdade ensinou que as pessoas foram para as fábricas, aumentaram os fast foods, né? Uma vida mais acelerada. Só que tem um pequeno detalhe que quase ninguém enxerga. Apenas quem é o revolucionário. O que aconteceu com as famílias? O que aconteceu com a criança? Que a mãe saía de casa para ir trabalhar, o pai saía de casa para ir trabalhar. Como é que ficava essa criança? Essa revolução, além de trazer, claro, vários benefícios, tudo tem seu lado positivo e o seu lado negativo. Ela gerou um boom de crianças desnutridas. Mas não desnutridas pelo aumento do fast food. Não desnutridas porque a mãe não estava vendo o que ela comia na escola. Mas desnutrida de amor, atenção dos seus pais.
Quando a gente olha para o ser humano, a gente consegue enxergar isso. E agora nós estamos chegando aonde? Algumas pessoas já falam que nós estamos vivendo a 4ª revolução industrial. E cada vez mais a tecnologia está aí, sim, ao nosso favor. Não tenho nada contra. Pelo contrário, a gente usa cada vez mais. Porém, sem olhar para o ser humano, a gente vê que a tecnologia separa cada vez mais algumas pessoas. Como é que são as casas das pessoas? Os filhos estão aqui com o computador, comendo na frente da TV. E como é que está essa atenção da mãe e do pai a essa criança? Até os 7 anos de idade, tudo o que acontece com a criança fica gravado, fica armazenado. E, às vezes, basta apenas a mãe estar amamentando aqui a criança e trabalhando, sem atender às necessidades de amor que essa criança tem para ela desenvolver uma compulsão alimentar lá na frente. Só que, olhando para isso, um profissional que ele quer se transformar em um revolucionário do emagrecimento para ter clientes com resultados, para ter liberdade e para ter prosperidade na sua vida, ele também precisa passar por algumas revoluções. A primeira grande revolução que esse profissional precisa ter é a sua própria revolução. É a transformação da sua vida, porque eu acho uma hipocrisia o que a gente vê na faculdade. Técnica, 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 está aqui. Vai lá e faz. Toma aqui, vai aqui e faz essa dieta. Vai lá fazer. É fácil para uma pessoa que não teve a mesma vida de uma pessoa que teve excesso de peso. Eu sei o que é você comer até você ir parar no hospital, de tanto você comer e vomitar. Porque, para eu estar aqui hoje, a primeira revolução que eu tive que fazer foi na minha vida, depois de ter 10 anos de compulsão alimentar e de bulimia. A segunda grande revolução que um profissional precisa fazer para ele ser um revolucionário é, enquanto ele está fazendo essa transformação na sua vida, ele transbordar na vida dos seus clientes. Porque eu só posso levar uma pessoa até onde eu já fui. Larissa, então eu só posso trabalhar com emagrecimento comportamental se eu já tiver tido ganho de peso? Não, tenho certeza que todo mundo tem problema na vida. Só que tem profissionais que pegam o problema dos outros e esquecem dos seus próprios problemas. Esquecem de ter soluções para as suas próprias vidas e ficam vivendo a vida do outro. Quando você quer ser um revolucionário do emagrecimento e você quer transbordar na vida do teu cliente, você usa o emagrecimento comportamental. Porque você entende que o teu cliente não é só um corpo. Ele é um corpo, uma mente. E tem uma energia que atrai tudo para a vida dele, inclusive o excesso de peso. Você entende que o teu cliente é diferente do outro, não só fisiologicamente, não só geneticamente, mas pela história de vida e pelos seus perfis de emagrecimento. E você proporciona uma transformação que muitas vezes não vai ser rápida, igual a blogueira ou igual o outro profissional está prometendo, mas é uma transformação duradoura, que ela vem de dentro para fora. E quando você começa a transbordar na vida do outro, você começa a fazer a grande terceira revolução, que é revolucionar o mundo. Mas como assim, Larissa? Eu vou revolucionar o mundo se eu só tenho 1, 2 ou 3 clientes. Quando você age nesse nível de revolução na vida do teu cliente, você não muda só a vida dele. Você muda 1 bilhão de pessoas que vai vir após ele. Então, nós não estamos falando de 1 bilhão de pessoas que hoje estão acima do peso, mas as gerações que nós queremos deixar aqui para os nossos filhos, para os nossos netos, que ela precisa começar hoje. E aí, entramos na revolução, na 4ª revolução industrial que nós estamos vivendo, a digitalização, inteligência artificial. Como eu consigo, hoje, trabalhar com emagrecimento se nos próximos 5 anos a inteligência artificial pode acabar com profissões como médico, nutricionistas, psicólogos, educadores físicos. Quando você se transformar em um revolucionário do emagrecimento e aprender verdadeiramente a usar uma tecnologia que nenhuma inteligência artificial vai conseguir substituir, que é a tecnologia do ser humano. Só assim, passando por essas 4 revoluções, que não acontecem uma após a outra, mas elas acontecem em sobreposição. Enquanto eu me transformo, eu tenho mais recursos para transformar o outro, e eu mudo gerações. E assim eu consigo revolucionar o emagrecimento, revolucionar o mundo, começando a partir de mim.
Então, para todos aqueles que querem ter liberdade, que querem ter prosperidade e que verdadeiramente querem transformar os seus clientes, vocês, antes de ter tudo isso, vocês precisam ser, começando por vocês mesmos. Porque só assim nós podemos cumprir a nossa missão. Não para agora, mas para o que nós queremos deixar aqui. Porque a vida não é só o que eu faço da minha vida. Eu não estou aqui só de passagem, mas eu tenho certeza que eu estou aqui para que, quando eu saia, eu possa deixar o mundo, pelo menos, um pouquinho melhor do que eu cheguei. Então, por isso, eu tenho a missão de transformar o mundo em um local mais leve e saudável. E é para isso que, hoje, eu transformo qualquer pessoa em um revolucionário do emagrecimento. Obrigada.